Mensagem desta manhã, ouvinte ou praticante? Quem é você? O que você é? Ouvinte? Meramente ouvinte ou operoso praticante? Tiago capítulo 1, versículo 19 a 26, para a nossa meditação. Vamos ver a diferença entre ser ouvinte e a diferença entre ser praticante. Como nós podemos reconhecer aquilo que estamos sendo diante de Deus? Será que eu estou sendo um mero religioso ou estou sendo um operoso e praticante da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Tiago capítulo 1, versículo de 19 a 26. Você encontrou? Amém? Tiago capítulo 1, versículo 19 a 26. Ouvinte ou praticante, quem é você? Aleluia. 19 de Tiago 1 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, porquanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aleluia. Amém? Então, oremos em nome de Jesus. Pai querido, santo e amado, nós te damos graça em nome de Jesus pela tua palavra lida na manhã de hoje. Então, somente queremos nos dispor, doar e entregar nas mãos do teu Espírito e de ti receber a unção, a sabedoria, a revelação, para que esta palavra seja plantada em nós, para produzir em nós o efeito para o qual tu há designado nesta manhã. Abençoe a vida da tua igreja, dos nossos irmãos. Vem preparando o nosso coração como terra preparada pelo teu Espírito Santo, para que esta semente de vida ao carinho em nós produza efeito de crescimento, ó Deus, de vitória, de bênção em nome de Jesus. Oramos contra todas as ações contrárias do reino das trevas, para que não mate, não sufoque, nem tampouco roube esta semente, mas que nós possamos estar pensando e vivendo e pondo em prática essa palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Viver uma vida cristã apenas como simples ouvinte da palavra nunca fará de nós verdadeiros cristãos. Se nós nos contermos, ou seja, se nós nos contentarmos em sermos apenas meros ouvintes da palavra, mas deixarmos de ser operosos praticantes, isso não fará de nós verdadeiros cristãos, mas apenas pessoas religiosas. Esse foi exatamente o problema que Jesus encontrou quando chegou lá diante do povo de Israel. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles conheciam muito bem a lei, mas não conheciam o Deus da lei. Eles conheciam o Deus da profecia, da palavra revelada, mas não tinham sequer nenhuma intimidade com Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Deus não quer que eu e você apenas venhamos nos contentar em termos lido várias vezes ou conhecer passagens bíblicas de Gênesis e Apocalipse. Deus quer muito mais de mim e você. Deus quer uma relação contínua. Deus quer uma intimidade. Deus quer uma comunhão. Deus quer que nós a cada dia nos acheguemos diante dele para olhar no espelho, como está dizendo Tiago aqui. Tiago está dizendo que aquele que se contempla, por que no espelho? Porque quando nós olhamos diante do espelho, nós conseguimos ver as nossas imperfeições, nós conseguimos ver as manchas, as marcas, nós conseguimos ver as impurezas, até mesmo que possam estar contidas na nossa pele. Você sabe que toda mulher, onde ela sai, ela passeia, ela viaja, vai para onde ela bem entende, mas quando ela chega em casa, eu vejo isso, porque eu tenho a minha que faz isso todas as noites, antes dela ir para a cama e dormir, ela lava o rosto, depois aplica um produto, depois vai e passa um tal de um lencinho com não sei o que lá, um lencinho mágico. E quando você pensa que o rosto já está limpo, né, de toda a impureza, quando ela passa aquele tal daquele lencinho, você vê que o lencinho sai sujo. Ainda tinha mais coisa. Então, o Tiago está dizendo que olhar diante dos espelhos. No primeiro século, os espelhos não eram feitos de vidro, como é no dia de hoje.
No primeiro século, os espelhos eram feitos de metais polidos, como o bronze, a prata e o ouro. E quando se olhava diante de um espelho de metal, a imagem refletida não era uma imagem tão nítida como é nos dias atuais. Quando hoje eu e você nos olhamos diante dos espelhos, nós vemos que a nossa imagem ela é refletida de uma forma perfeita. Mas, no tempo de Tiago, quando ele escreveu esta palavra, não havia espelho de vidro, os espelhos eram feitos de metais polidos, como o bronze, a prata e o ouro. E para que alguém pudesse ver refletida a sua imagem naquele espelho daquela época, era necessário que tivesse uma observação perfeita, uma observação duradoura. Algum tempo teria que se passar diante daquele espelho para, se quisesse então, encontrar as imperfeições, as impurezas, ou até mesmo as manchas e as marcas contidas no seu corpo, né, no seu rosto, na sua face. E a fé não vivida, né, na sua prática, não faz de nós cristãos autênticos, mas faz de nós uma pessoa de fachada. Né? É quando muitas das vezes muitas pessoas que adotam a maquiagem, por exemplo, ela, ao olhar no espelho, ela deve ver que ela percebe que existem algumas manchas, né, ou algumas imperfeições no seu rosto, e ela passa aqueles cremes, ela passa aquelas aplicações, aquelas coisas todas, e o rostinho fica lindo e maravilhoso, né? Parece galã de novela, parece artista de cinema de Hollywood, não é verdade? Olha assim, você não vê nada, né? Eu já tive o prazer, né? Não sei se prazer ou desprazer, mas vamos lá. Eu trabalhei durante 3 anos, né, lá no teleférico da Urca, né, como técnico de eletroeletrônica do bondinho do Pão de Açúcar. E aquele lugar era um lugar muito visitado por pessoas da televisão, né? Muitas das vezes eu vi ali gravadas cenas de novela, eu vi gravados ali cenas de programa de televisão que vai ao ar na televisão e tudo mais. E muitas dessas mulheres lindas e maravilhosas que você vê na televisão, quando você vê pessoalmente, é um desastre. É um desastre. Eu fiquei super decepcionado quando uma vez você vê a Angélica, a esposa do Hulk, linda, maravilhosa, bonita, né? É uma chaparrita, né? Pequenininha, sem muita expressão, né? E quando ela esteve lá filmando, vi uma outra também, que agora me fugiu o nome, uma loura que também está sempre em novela por aí, e quando vi pessoalmente uma mulher sem nenhuma expressão. Ou seja, a maquiagem, ela disfarça, ela demonstra algo que não, a pessoa realmente não é. Ela é utilizada muitas das vezes para cobrir, né, as imperfeições, né? Para, quem sabe, cobrir manchas, quem sabe cobrir algumas coisinhas que ficaram na pele derivado de espinha, de cravo. Ou seja, e adotam-se então a maquiagem para que isso possa ser passado de uma outra forma. Na vida cristã não é diferente. Se eu não vivo uma fé genuína, se eu não vivo uma fé atuante, uma fé praticante, se eu não vivo uma fé no meu Cristo Jesus, sabendo que em Cristo Jesus eu haverei sim de ter vitória, mas vou enfrentar a luta. Terei momento de alegria, mas também terei momento de tristeza, momento de dor. Em muitos momentos da minha vida eu vou sorrir, mas em outros também eu vou chorar. E se eu não tomar isso e aplicar na minha vida de contínuo, eu não serei um cristão verdadeiro. Eu serei uma pessoa maquiada. Eu terei passado para as pessoas uma imagem daquilo que realmente eu não sou. E quando nós nos olhamos diante dos espelhos, nós podemos nos ver de diferentes maneiras. Podemos ver-nos de diferentes maneiras. Jesus, quando estava falando lá na parábola de Mateus capítulo 7, versículo 24, ele está falando exatamente de 2 homens. E os 2 homens tinham a mesma intenção. Qual era a intenção? Construir uma casa. Mas eles ambos construíram as suas casas, mas adotaram medidas diferentes. A Bíblia mostra aí que Jesus fala que um foi prudente e o outro insensato. Porque um construiu a casa sobre a rocha, usando um alicerce forte e seguro, enquanto que o outro não se preocupou e construiu a sua casa sobre a areia. E Jesus fala dos intempéries, dos revés, das dificuldades que vieram tanto contra um e contra o outro. E ele ilustra ali que a que permaneceu de pé foi aquela que foi edificada sobre a rocha. Na nossa vida cristã, a rocha é Cristo. Quando eu edifico a minha vida em Cristo, não edifico na denominação, não edifico no homem, não edifico no pastor, não edifico na irmã, ou na fulana, ou na beltrana, eu edifico a minha vida, a minha fé em Cristo, eu posso estar seguro que ainda que venham os intempéries da vida, os seus revés, eu permanecerei de pé. Aleluia. Eu ficarei firme no Senhor. Porque a minha fé não está no homem, a minha fé não está no rótulo denominacional, a minha fé não está apenas em um conhecimento bíblico, que eu li a Bíblia já várias vezes, mas a minha fé está em um relacionamento com Deus.
E quando é relacionamento, é diferente. Você conhece o Deus a quem você serve. Você conhece o Deus que você tem crido. Você sabe que Ele está no controle de toda e qualquer situação, ainda por mais adversa que seja. Aleluia! Quando eu e você pomos a nossa fé em ação e vivemos uma vida, né, na presença de Deus, mantendo com Ele um relacionamento, eu estarei construindo a minha casa em um alicerce forte. Estarei levantando a minha casa em um alicerce firme. E esse alicerce, o alicerce firme suporta as tempestades e os reveses da vida. Que aqui, em questão, simboliza o que? A fé que através da obediência é posta em prática. Aleluia! Muitas das vezes nós vemos pessoas que são meros ouvintes da palavra. Eles ouvem, né? Ficam tocados, emocionados, né? Às vezes acham um sermão lindo, maravilhoso, mas se você receber a mensagem de Deus e não colocar isso em vida prática, você será apenas um religioso. Isso não vai produzir em você uma vida cristã alicerçada com firmeza. Quando vier os intempéries da vida, a Bíblia diz que a sua casa espiritual pode não suportar. Essa é a razão porque muitas pessoas às vezes decaem da presença de Deus. Muitas das vezes as pessoas se desviam do Evangelho de Cristo. Muitas das vezes as pessoas abandonam ao Senhor e a obra de Deus. Por quê? Porque até então estavam construindo uma vida sem uma relação com Deus. Estavam como aquele povo lá, conhecedores, doutores da lei, como os escribas, fariseus, como Gamaliel, que instruiu a Paulo e tudo mais. Eles conheciam a lei, mas não tinham relacionamento com Deus. Não havia uma intimidade. E quando Jesus chegou para cumprir tudo aquilo que já havia sido dito, profetizado, eles não creram, não receberam. Essa é a razão pela qual Tiago diz, olha, aquele que é mero ouvinte, mas não operoso praticante, não passa de um religioso. Porque a fé é preciso ser posta em prática. Aleluia. A fé simboliza, através da obediência e da prática, uma vida de prudência. Em vez de construir uma casa sobre areia, iremos construí-la sobre um alicerce forte e firme. Aleluia. A sua caminhada com Deus, Deus tem nos ensinado assim. Deus tem feito nos passar por muitas situações. Para quê? Para que a cada dia o nosso alicerce torne-se mais forte, mais firme, mais sustentável. Para que a nossa vida cristã seja uma vida alicerçada em experiências, em vivências com Deus. Como Jó, certa ocasião, disse, antes eu conhecia-te apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço como tu verdadeiramente o és. Aleluia! E isso é o que faz a diferença entre você ouvir falar e você conhecer. Aleluia! Aleluia! Isso é o que faz a diferença. Você precisa conhecer a Deus. E como é, pastor, que eu conheço a Deus, como Ele verdadeiramente é, desenvolvendo uma vida de relacionamento. Só se conhece alguém a partir do relacionamento. Você não consegue conhecer alguém se não houver relacionamento. Enquanto você é namorado, você conhece parcialmente a pessoa que você namora. A partir do momento que você casa e passa a conviver, é que aí você vai conhecer de fato. Amém? Aí que você vai ficar conhecendo durante muitos anos. Amém? A cada dia surge uma coisa nova, né? Então, essa é a razão. E Jesus disse aqui, você pode abrir comigo lá em Lucas capítulo 6, versículo 47 ao versículo 48. Jesus diz aqui nesta parábola que um foi prudente e o outro insensato. Ambos construíram suas casas, mas adotaram bases diferentes. Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. Parábola do Senhor Jesus, ele diz assim, versículo 47 diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou, e edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, que não pôde abalar, por ter sido bem construída. Amém? Quando eu e você, né, construímos uma vida de relacionamento com Deus,
de intimidade, de comunhão com Deus, ainda que os intempéries da vida, que são os problemas, as adversidades, as circunstâncias, tudo que eu e você enfrentamos para servir ao Senhor, isso não vai nos derrubar. Pode até nos abalar. Podemos até sentir sequer o impacto daquela situação. Mas isso não vai me tirar do caminho de Deus, da presença de Deus. Ao contrário de muitas pessoas que não têm essa relação, essa intimidade, essa comunhão com Deus, quando vem a luta, quando vem a tribulação, ela não suporta. E muitas das vezes ela acha mais fácil fugir do problema do que enfrentar o problema com a ajuda de Deus. Se ela com Deus, certamente ela vai vencer. Mas sem Deus, certamente ela não vai conseguir. Aleluia. Por quê? Porque a palavra diz o apóstolo Paulo, eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Amém? A Bíblia diz para mim e você nesta manhã, como diz lá, que Ele é a videira e nós somos apenas o ramo. O ramo, se não estiver conectado à videira, não produz fruto de si mesmo. Ninguém pode ter uma vida vitoriosa e abençoada se não estiver ligado com Deus. E é isso que Tiago está falando. Tiago está dizendo assim, aquele que contempla o seu rosto no espelho e depois se vai e logo se esquece daquilo que contemplou. Essas são as pessoas que muitas das vezes vêm, ouvem e vão, e passam um tempão e vêm e ouvem, elas estão sempre indo e voltando, mas elas não aplicam, elas não vivem, elas não mantêm uma continuidade com Deus, uma relação firme com Deus, uma vida de comunhão, de oração, de meditação na palavra. Elas não aplicam essas verdades no seu dia a dia. E é por essa razão que muitas das vezes elas não conseguem suportar as pressões. Porque a Bíblia é clara que o inimigo vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. Ele quer matar os nossos sonhos, ele quer roubar a nossa fé e quer destruir os planos e os sonhos de Deus para nós. Mas quando eu tenho a Cristo e ponho a minha vida na presença dele, eu tenho a certeza que ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Mas isso é para quem tem uma intimidade com Deus. E é isso que Tiago está falando, né? Aleluia. Construir sobre a areia. E interessante que o segundo homem também construiu uma casa, mas sem se preocupar com a base, sem fé e sem obediência, sua construção tornou-se vulnerável e não suportou os intempéries da vida. Jesus o chamou de homem insensato. E está lá no Lucas capítulo 6, versículo 49, que ele diz aqui, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, esta parábola, Jesus está referindo-se exatamente a dois tipos de pessoa. Aquele que pela obediência ouviu a palavra e a colocou em prática, construiu a casa com bom alicerce. É isso que nós temos procurado fazer ao longo desses anos de vida e caminhada com Deus. Manter a nossa casa em base firme. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aquele que é insensato é aquele que não dá importância. Ele não dá importância a uma relação, a uma intimidade, a um dia a dia com Deus. E muitas das vezes constrói a sua casa, mas constrói de qualquer maneira, né? De qualquer jeito, né? Então, essa casa, quando ela é atacada pelos intempéries, pelos reveses da vida, ela não suporta. E essa casa hoje é o quê? É eu e você, a nossa vida, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se eu não estou firme, se eu não estou arraigado, né? Como diz lá aquela passagem daquele salmo, né? A árvore plantada junto à corrente de águas, né? E nós temos que ser realmente uma árvore bem plantada nas correntes de águas que foi do trono da graça de Deus, para que em todo tempo, até que seja na adversidade, você floresça. Até em todo tempo, com toda adversidade, você dá fruto. Aleluia! Porque as suas raízes, elas não estão apenas na superfície, elas estão aprofundadas em Deus. Estão em busca dos rios que fluem do trono da graça de Deus. Então essa pessoa é uma pessoa sempre viçosa, alegre. Ela pode estar enfrentando o problema que tiver, mas sempre terá uma palavra de ânimo para você. Ela pode estar enfrentando a luta que tiver, mas ela sempre vai te encorajar, ela vai te animar.
Você sempre haverá de ver nela um brilho diferente, porque as suas raízes estão aprofundadas em Deus. Então essa é a diferença. E Tiago está falando exatamente sobre isso. A diferença entre ter uma vida, obrigado meu irmão, entre ter uma vida de um relacionamento profundo e íntimo com Deus e apenas uma vida de superficialidade, né? Vida de superfície não é o que Deus quer, né? Naquela visão dada a Ezequiel, nós vemos ali que o Senhor mostrou aquele rio e as águas estavam apenas, né, bem baixas, mas Deus convidava ele a ir a águas profundas. E é o que Deus tem convidado a mim e a você nos dias atuais, é ir às águas profundas, porque na superfície já tem muita gente. Deus quer pessoas dispostas a mergulhar em águas profundas. Deus quer pessoas que sejam dispostas a não se conduzirem mais, mas deixarem-se ser conduzidas por Ele. E isso não é fácil, não é fácil, né? Não é para qualquer um, aleluia. Não é para qualquer um. E muitas das vezes as águas profundas nos dão medo. As águas profundas nos trazem insegurança. Por quê? Porque nós não temos o controle da situação. Tudo aquilo que foge ao controle da nossa situação, ou seja, eu não tenho controle sobre ela, dá insegurança, dá medo. Mas caminhar com Deus é assim, é caminhar por fé. Não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Amém? E muitas das vezes Deus nos chama e diz para nós, olha, saia da margem. Venha mais para dentro das águas. Eu quero te levar a águas mais profundas. Eu quero te usar mais na minha obra. Eu quero te fazer um instrumento para o meu louvor, para a minha glória. Aleluia. Deus às vezes convida você, toca no seu coração e chama você para ir mais adiante, para estar envolvido com Ele e crescer na graça do conhecimento, crescer no ministério, crescer na igreja. Muitas das vezes o que vem a nós é o que é em medo, é insegurança. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, eu não sou capaz. Mas ninguém é. Deus é quem capacita. Amém? Mas Deus capacita à medida que você dá o primeiro passo. Amém? Né? Você dá o primeiro passo, se lança e Deus vai e usa você, abençoa você. Amém? Eu me lembro que aconteceu com o meu cunhado. Meu cunhado, ele era diácono da igreja, eu também era diácono da igreja, servíamos na mesma igreja. Em uma certa ocasião, nós tínhamos um culto domingo pela manhã, e tínhamos dois cultos à tarde, das 5 e das 7. E logo no culto de domingo pela manhã, que era o culto que a igreja superlotava, era o culto que mais enchia, o pastor passou mal em casa de repente. Não pôde ir para o culto, não pôde ir para a igreja. E meu cunhado foi pego no fogo, assim, foram dito, olha, o pastor mandou dizer que você tire alguns momentos, prepare uma palavra que você vai pregar no culto dessa manhã. Uma igreja lotada, uma multidão. Ele nunca tinha subido num púlpito para dar uma mensagem. Tremeu na base, mas orou a Deus, se lançou. Deus confirmou o seu chamado, Deus confirmou a sua entrega. Hoje está lá, ministro do Evangelho, pastoreia uma grande igreja lá na cidade de Itaboraí. O dia que você passar por lá, uma igreja que está assim no alto é a igreja dele, né? E ele serve ao Senhor nesta igreja. Não é dele, perdão, a igreja do Senhor. Ele serve a Deus nesse lugar, amém? Então, irmãos, por quê? Porque ele se lançou. Na nossa vida não é diferente. Na minha vida não foi diferente. Eu podia ficar lá tranquilo, não, que nada. Que pastor, ministério, não. Eu estou com 15 anos de Varg, estou com uma carreira promissora, vou esperar me aposentar. Eu me aposento com 25 anos de trabalho. E eu vou ficar aqui. Eu tinha salário bom, eu tinha uma vida confortável, eu podia viajar para toda parte do mundo, uma vida tranquila. Mas não, Deus chamou para a gente para uma obra. E a gente teve que abrir mão de tudo. Eu tive que ir lá entregar o meu Isaac no altar de Deus e caminhar agora por uma terra que Ele ainda ia me revelar a cada dia. Amém? E foi uma experiência tremenda. Difícil foi. Deixou marcas? Sim, eu tenho muitas delas. Mas eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Mas uma coisa eu te digo, quando eu olho para trás e vejo quantas vidas o Senhor alcançou nas trevas, quantas vidas o Senhor resgatou para o seu reino, eu fico agradecido. Quando eu olho para trás e vejo que até pastores saíram formados em Deus através do nosso trabalho, eu fico muito feliz em saber que nós temos hoje 3 pastores que congregaram comigo, foram obreiros na minha igreja, lá onde eu servi, na minha igreja, perdão, na igreja do Senhor onde eu pastoreei, serviram a Deus junto comigo, foram obreiros, foram diáconos, eu comecei a treiná-los, prepará-los, começaram a pregar, hoje são pastores. E isso, irmão, é uma alegria muito grande, né? A Varg, aquela grande empresa que na época eu trabalhava, que nós tínhamos orgulho de dizer,
a nossa Varig, né? Quebrou, faliu, não existe mais, né? Mas o Senhor permanece para sempre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho amigos que, na época, receberam até proposta de incentivo para sair, não saíram, permaneceram. Estão até hoje lá brigando na justiça pela sua indenização. Não receberam, até hoje. E quando eu saí com tudo que eu tinha direito. Deus me deu tudo que eu tinha direito. E me lancei a caminhar em Deus por uma terra que Ele ainda haveria de me mostrar, né? Gradativamente. Foi difícil? Foi. Mas se eu não tivesse me lançado, certamente hoje eu não estaria aqui. Certamente Deus poderia ter feito o que fez na vida daquelas pessoas, mas usando um outro. E eu ficaria esquecido, né? Mas Deus nos deu a oportunidade. Então, querido, a palavra diz que aquele que quer, quando é chamado, tem que levar uma vida de obediência. Não apenas ouvinte, mas operoso praticante. Temos que desenvolver uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão, né? Tiago diz que aquele que ouve e não pratica é comparado àquele que contempla o seu rosto no espelho. A imagem refletida no espelho revela aquilo que somos, com os nossos defeitos, as nossas manchas, as nossas marcas, as nossas sujeiras. E podemos até nos olhar de 3 maneiras diferentes. Há 3 maneiras que você pode se olhar diante do espelho. De que maneira? A primeira delas, um olhar rápido. O que é um olhar rápido no espelho? O olhar rápido é quando nós olhamos para verificar se estamos apenas com o rosto apresentável. Né? É quando você acorda de manhã com aquela cara toda amassada, cabelo desarrumado, alguém toca a campainha, aí você corre para o espelho e diz, eu preciso pelo menos dar uma ajeitada. Aí você ajeita o cabelo, passa alguma coisa e tal. É um olhar rápido para apresentar-se diante de alguém que te está chamando à porta que você não sabe quem é. Né? Então, quando nós olhamos para verificar se o rosto está apresentável. E com isso o que nós fazemos? Passamos a outras pessoas uma aparência de santidade que não existe. Quando eu olho rapidamente no espelho, eu transmito às pessoas algo que verdadeiramente eu não sou. Eu fiz uma maquiagem rápida. Eu ajeitei o cabelo, eu passei um creme, né? Escovei o dente, lavei o rosto e fui lá. Esse é o olhar rápido. Quem são essas pessoas? Essas são as pessoas que são os profundos leitores da Bíblia. Existem muitas pessoas que não são convertidas em Cristo, mas conhecem a Bíblia talvez mais do que eu e você. São os leitores, que leem a Bíblia como um livro histórico, que leem a Bíblia como um livro de cultura, de conhecimento, né? Mas eles são apenas leitores, não são praticantes. Então eles sempre estão se olhando diante de um espelho de uma forma rápida. Por que espelho? Porque quem revela aquilo que somos é a palavra. E toda vez que essa pessoa se põe diante da palavra, Deus revela o que ela realmente é. Seus pecados, seus defeitos, suas imperfeições, sua necessidade de mudança, de transformação. Mas ela não está interessada nisso. Ela está interessada em manter uma aparência. Ela está interessada em mostrar a alguém aquilo que ela não é. Ela não é um cristão genuíno. Ela é um religioso. Existem muitas pessoas assim. Aquele que olha rápido é apenas leitor, pode ser. São os leitores. São os ouvintes, né, que ouvem, né, mas não põem em prática nada daquilo que ouvem. Você que sabe, você que deve conhecer muitas pessoas que adoram ouvir do Evangelho. Adoram ouvir sermões. Tem pessoas que nem cristãos são, mas ligam o seu rádio. Ouvem programa de rádio, ouvem pregação de pastor, ouvem mensagem de diversas maneiras e tipos, mas não passam disso. São meros ouvintes. Ou são ouvintes, ou são leitores e conhecedores, mas não passa disso. Essa pessoa é aquela que ela está sempre querendo passar uma imagem daquilo que ela não é. E Tiago diz que isso não é o que Deus quer de nós. Aquele que contempla e logo se vai e logo se esquece daquilo que contemplou, né? O segundo modo de olhar é um olhar de observação. Qual é esse olhar? São aqueles que se observam, detectando os seus defeitos, marcas, cicatrizes, manchas, mas apenas se maqueiam para que esses sinais sejam desapercebidos. São aquelas pessoas que olham e, ao olhar, identificam marcas, cicatrizes, manchas, defeitos
imperfeições, mas não passam disso, né? Elas simplesmente se maquiam para que esses sinais não sejam, para que esses sinais sejam desapercebidos. É aquela pessoa que muitas das vezes é uma bênção na igreja, mas fora da igreja é um problema. É aquela pessoa que quando você fala com ela, meu irmão, a paz do Senhor, que Deus lhe abençoe. Aí chega em casa, bate na mulher, chega em casa, quebra tudo, chega em casa, discute com o filho, e faz um alvoroço tremendo. É um mau colega no trabalho, dá um péssimo testemunho, né? Está sempre com palavras que não deveriam sair da sua boca, né? Que a Bíblia diz, né? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que transmite graça àqueles que a ouçam. Na igreja existe às vezes pessoas assim. São aquelas que ainda não tiveram totalmente as suas vidas transformadas. Elas estão constantemente se olhando no espelho. As marcas estão lá, em evidência, mostrando a necessidade de não uma maquiagem, mas de uma remoção. Amém? Remover é uma coisa, maquiar é outra. Porque quando eu maqueio, eu escondo. Eu não dou a perceber. Mas quando eu removo, eu retiro de uma vez para sempre. E na nossa vida é assim que Deus quer. Deus não quer que você continue se maquiando para mostrar uma coisa que você não é. Deus quer que você decida hoje a ter uma vida mudada por Ele, transformada por Ele. Que essas marcas, que esses defeitos, que esses pecados, sejam eles quais forem, você decida confessar, abandonar, deixar para viver uma vida abençoada no Senhor. Então eu posso me olhar de três maneiras. Eu posso olhar rápido, né? Apenas para me fazer apresentável. Eu posso me olhar com mais observação, e com observação eu vou detectar as minhas imperfeições, os meus defeitos, mas ao invés de querer removê-los, eu vou fazer uma perfeita maquiagem para que eu esconda as minhas imperfeições. Então essas são aquelas pessoas. Quem são essas pessoas? São aquelas que às vezes até têm interesse pelo Evangelho. São os amigos de Jesus. Eles gostam do Evangelho, eles gostam da igreja. Eu gosto do louvor da igreja. Não, eu gosto da mensagem do pastor. Mas tem que gostar de Jesus, amém? Tem que servir ao Senhor. É diferente, né? Então são aquelas pessoas que têm até um certo interesse pelo Evangelho. São aquelas pessoas que têm até um certo conhecimento bíblico, né? Mas são aquelas pessoas que mesmo com tudo isso ainda não são convertidas ao Senhor. Amém? Elas conhecem a Bíblia, elas agradam-se de ouvir do Evangelho, ela gosta que você converse com ela sobre o Evangelho, ela gosta que você fale com ela sobre a salvação, ela gosta, né? Se você convidar ela para vir no culto, ela vem. Se você convidar ela para vir um evento, ela vem. Ela vai gostar, mas não passa disso. Então essa é aquela pessoa que ela está sempre se maquiando, né? Está sempre dizendo, eu não quero, mas eu não quero compromisso, né? Eu não quero me envolver, eu não quero me entregar, eu quero continuar sendo como eu sou, vivendo a vida que eu vivo dessa forma, desta maneira, né? E você sabe, você deve conhecer muita gente assim, que conhece a Bíblia, conhece, gosta do Evangelho, é simpatizante, né? Tem uma afeição, né? Mas que ainda não tomou uma decisão totalmente acertada com Deus. Ou seja, ainda não houve um encontro que transforme, que mude totalmente aquela vida. E nós sabemos que existem muitas pessoas assim. Quando nós começamos a falar de Jesus para o meu sogro era uma pessoa assim. Ele tinha um excelente conhecimento bíblico, ele conhecia a Bíblia. Ele sabia muitas histórias bíblicas. Todo dia à noite ele deitava, ligava o radinho dele de cabeceira e ouvia um programa e ali pregava seu evangelho. E quando você ia falar de Jesus para ele, ele dizia, não, mas Jesus não é para mim. Eu sou um bom homem, fui um bom marido, um bom pai, cumpri com todos os meus deveres, minhas obrigações. Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Eu não preciso de Jesus. Jesus é para o marginal, é para o drogado, é para quem está assim. Ele justificava-se. Abria um leque, né? Mas você convidava ele para a igreja, ele ia. Você convidava para ir um jantar de casais, ele ia. Você convidava para uma festa da igreja, ele ia. Ele foi a muitos, né? E a gente sempre pregando o evangelho para ele. E um dia, quando nós fomos fazer um culto na casa dele, sem que a gente menos esperasse, o irmão começou a tocar o violão, nós começamos a cantar os louvores, e no meio dos louvores ele começou a chorar. Começou a chorar. E no meio, depois da pregação, quando terminou a pregação, ele levantou a mão para Jesus. Aceitou o Senhor.
Eu tive o prazer de batizá-lo nas águas e também quando ele passou para o Senhor, eu fiz o seu férito, né? E ele se converteu ao Senhor. Deus fez cair aquelas escamas que estavam obstruindo uma visão perfeita daquilo que Deus realmente quer. E as escamas foram removidas, como na vida de Paulo, e ele enxergou a Cristo como verdadeiramente Cristo queria. E se entregou ao Senhor, né? Então, assim, existem muitas pessoas dentro da nossa casa, no convívio da nossa família, que elas têm até uma certa simpatia, elas até gostam, elas até vêm, mas não passa disso. E Deus quer muito mais do que isso. Deus quer relacionamento. Deus quer comunhão. O terceiro olhar, que olhar é esse? O olhar da correção. É aquele olhar que a pessoa, ao detectar suas imperfeições, sente o desejo de eliminá-las, corrigindo assim os seus defeitos para ter uma vida de fato transformada. Amém? É aquela pessoa que ela, ao olhar, ela detecta as suas imperfeições, mas ela não se maqueia, ela não esconde, mas ela sente o desejo de corrigi-las, removendo-as totalmente, para assim ter uma vida transformada. E isso aconteceu, e eu quero encerrar com essa leitura, na vida de um homem que a Bíblia diz que foi o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Que em determinado momento da sua vida, assim como eu e você, ele falhou, ele pecou, ele errou. Estava triste? Estava. Estava fora da estava sem sentir a presença de Deus? Estava. Mas na oração que ele faz, ele não só reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua culpa, mas ele pede a Deus que venha remover aquela culpa, remover aquele pecado e restituir a ele um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ler com você lá em Salmo 51. Salmo 51. Aleluia. Salmo 51. Versículo de 1 a 3. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Ao olhar diante do espelho, o espelho é a palavra, é ela que traz luz, é ela que mostra, revela nossos defeitos, nossos pecados, nossas imperfeições. Mas eu posso apenas olhar, mas não decidir ter uma vida transformada. Salmo 51, versículo de 1 a 3, diz assim, a oração do salmista, ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 7, purifica-me com ensopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Amém? A oração do homem, segundo o coração de Deus. Que caiu, caiu, pecou, pecou, errou, errou. Estava esvaziado de Deus, estava. Mas não se conteve com isso. Davi poderia estar maquiando-se, Davi poderia estar vivendo uma vida apenas de aparência, afinal ele era o rei. Ele não precisava dar satisfação nem explicação a ninguém. Naquele tempo o rei mandava, ele era a autoridade máxima. Ele poderia ficar como estava, mas sendo ele um homem que conhecia Deus e tinha uma intimidade com Deus e teve um relacionamento com Deus, ele olhando diante da palavra que ele mesmo conhecia, ele viu que haviam pecados que precisavam ser confessados. Ele viu que havia imperfeições que precisavam ser removidas. E ele pediu, Senhor, lava-me, purifica, e eu ficarei limpo. Aleluia. O espelho da palavra de Deus não apenas examina o indivíduo, mas também revela os seus pecados. E também ajuda-nos para que nós sejamos purificados e tenhamos assim uma vida transformada. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus é um espelho que revela a mim e a você os nossos pecados, nossas imperfeições, os nossos defeitos. Mas ele apenas não revela, mas ele também dá-nos a oportunidade de sermos agora purificados por ela, redimido pelo Senhor, perdoado por Ele, restaurado. E isso é o que Deus deseja nessa manhã. Que você não continue vivendo uma vida de aparência, que você não continue olhando-se diante do espelho, mas tentando maquiar os seus defeitos, suas imperfeições, mas que você decida hoje, como Davi, viver uma vida transformada. Se há pecados, se há coisas a confessar, confessa ao Senhor nesta manhã. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa
alcança a misericórdia do Senhor. Mas o que Deus quer de mim e de você é mais do que ser meros ouvintes, mas operoso praticantes. E para ser praticante dessa palavra, temos que praticá-la em obediência. Temos que praticá-la em submissão a Deus. E dizer, Senhor, eu quero nesta manhã ser lavado por Ti. Eu quero nessa manhã ser purificado. Eu quero nessa manhã ter as minhas vestes novamente alvejadas. Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei. Ah, Senhor, mas eu reconheço isso. Mas não quero mais estar convivendo com essa culpa. Eu não quero estar carregando isso dentro de mim, mas nessa manhã eu quero abrir o meu coração diante da Tua presença e dizer, Senhor, lava-me, purifica, e aí então ficarei limpo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Aí mesmo onde você está, coloque diante de Deus a sua vida. Não tome por pesado o seu pecado, a sua culpa, o seu erro, o seu defeito, mas diga, Senhor, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de graça. Nesta manhã eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Eu não quero mais me olhar diante da Tua palavra apenas, Senhor, rapidamente e continuar me maquiando para apresentar algo que não sou. Eu não quero me olhar e observar e detectar os meus defeitos, minhas imperfeições, mas, Senhor, continuar convivendo com elas. Mas eu quero olhar, mas um olhar de correção. Eu quero nessa manhã, como o salmista Davi, eu quero corrigir a minha vida, eu quero corrigir os meus erros, eu quero que o Senhor perdoe-me de todos os meus pecados. Ah, Senhor, para que eu saia daqui, Senhor, lavado e remido no Teu sangue, vestiduras alvejadas, para que assim a Tua presença em mim habite. Aleluia, vamos orar, coloque diante de Deus a sua necessidade. Pai querido, santo e amado, nesta manhã, diante da Tua palavra, que é o espelho que nos revela, Senhor, aquilo que realmente somos, estamos diante desta palavra que revela as nossas imperfeições, as nossas marcas, as nossas cicatrizes, os nossos defeitos, os nossos pecados, ó Deus. Ah, Senhor, e nesta manhã, como Davi, nós queremos Te pedir, Senhor, lava-me, Senhor, para que eu fique limpo. Purifica-me, Senhor, para que nenhuma iniquidade se aloje em mim. Mas, Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados nessa manhã. Lava minhas vestiduras, alvejando no sangue poderoso que o Cordeiro derramou na cruz do Calvário. Eu quero sair daqui nesta manhã, mas sair limpo, sair lavado, sair remido. Eu quero me olhar no espelho, mas não quero ver, Senhor, nenhuma imperfeição mais. Eu não quero estar escondendo, eu não quero estar tapando, eu não quero, Senhor, estar aparentando algo que não sou, mas eu quero viver uma vida genuína contigo. Eu quero viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida em obediência, vivendo na prática da Tua palavra, não como mero ouvinte, observador, conhecedor, mas eu quero praticar. Eu quero, Senhor, sair das águas que estão rasas e a água profunda. Eu quero, Senhor, me lançar nas Tuas mãos nesta manhã e dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, eu entrego a Ti, Senhor, nesta manhã. Pai querido, toma a Tua igreja nesta manhã, Senhor, todo pecado, toda culpa, toda falha, toda falta, Senhor, leva e encrava contigo na cruz do Calvário, mas tira de nós esse peso da acusação. Não permita que o diabo continue apontando, não permita que ele continue acusando, Senhor, mas, Senhor, nos perdoa nesta manhã, nos renova, nos restaura, nos fortalece, que ao sair daqui nesta manhã, Senhor, nós sentimos, Senhor, uma mudança, temos sentido uma mudança, uma transformação. É isso que nós queremos, Pai, uma vida transformada. Eu confesso a Ti, Senhor, meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, a minha negligência, Senhor, a minha infidelidade contigo, mas peço-te perdão, Senhor, eu peço perdão a Ti, Senhor, para que o Senhor me possa perdoar e derramar sobre mim a Tua bênção, a Tua presença, o Teu renovo. Senhor, Davi almejava novamente aquela comunhão linda que ele antes tinha contigo, mas a palavra, Senhor, diz em Isaías que o pecado separa. Senhor, o Criador da criatura. E Davi sabia que ele precisava confessar, ele precisava ser redimido pelo Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós não queremos que nada atrapalhe a nossa relação contigo, que nada, Senhor, atrapalhe a nossa comunicação contigo, a nossa intimidade, mas nós queremos ter uma via de acesso livre à Tua presença. Por isso, Senhor, remove nesta manhã o pecado, remove a iniquidade, remove a palavra torpe, o mau pensamento, limpa a nossa mente, Senhor, limpa o nosso coração, santifica os membros do nosso corpo, Pai, em nome de Jesus, toca com Tuas brasas vivas em nossos lábios, em nossa boca, purifica o nosso falar, purifica os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos o Teu perdão nesta manhã e a Tua renovação para a honra e para a glória do Teu nome, porque somos uma igreja, Senhor, que não queremos viver de aparência, mas de vida transformada.
de vida salva, liberta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, também oramos pelos nossos familiares, aqueles que são conhecedores, aqueles que são ouvintes, aqueles que são, ó Deus, muitas das vezes, Senhor, até mesmo simpatizantes da Tua palavra, mas até então não experimentaram uma transformação verdadeira. Nós oramos por eles nessa manhã, Senhor, para que assim, como Tu fez cair as escamas dos olhos de Paulo, Tu venha fazer cair as escamas desses olhos, para que a luz do Teu Evangelho a ela resplandeça e esta vida seja salva em Cristo Jesus. Ah, Senhor, não queremos que eles sejam religiosos, conhecedores da lei, mas queremos que sejam operosos praticantes, que venham viver uma vida de contínuo contigo. Por isso nós oramos pela nossa família nesta manhã, aqueles que ainda não estão em Cristo, aqueles que estão, Pai, precisando de uma libertação, de uma renovação, de uma restauração, aqueles que precisam que o Senhor corte as algemas, corte os grilhões, Senhor, rompa com tudo aquilo que impeça, para que essas vidas se encaminhem a Ti. Nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre elas, para que sejam elas resgatadas pelo poder que há em Ti, e o Teu nome assim seja engrandecido e glorificado. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar servindo ao Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Logo após, estaremos dando nossos avisos, também apresentando as pessoas que nos visitam nesta manhã. Aleluia. Nossa irmã Denise vai louvar a Deus com um cântico que nós vamos estar servindo ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Aleluia. E logo após nós vamos estar falando